Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 7 de dezembro, da primeira semana do Advento, a igreja celebra Santo Ambrósio. Então, que neste dia, Santo Ambrósio interceda por cada um de nós, sobretudo nesse tempo de preparação, tempo de espera. Não é tempo de tristeza, mas é um tempo de grande alegria. Estamos aí junto com a Virgem Maria ansiosos pela espera, A Virgem Maria que está grávida nesse tempo, à espera da vinda do menino Jesus. E o Advento é este tempo de preparação da nossa alma, um tempo de maior intimidade, mas também um tempo de sobriedade, um tempo de nos esvaziarmos de nós mesmos e nos esvaziarmos de tudo aquilo que está além, cheio, transbordante, que impede, que não há espaço para o menino Jesus nascer. E eu te convido nesse tempo a fazer uma boa revisão, uma boa confissão, esvaziarmos a nossa alma, o nosso coração, mas também fazermos bons propósitos. Costumamos dizer que entramos num novo ano, O tempo do Advento é um novo ano para cada um de nós. Já estamos numa nova graça, uma nova etapa. Então pensamos junto com a nossa igreja nesse tempo tão bonito litúrgico, que nesse novo ano apostólico tenhamos bons propósitos a serem vividos, que possamos cumprir de verdade diante do Senhor. E se ainda não formos fiéis, de recomeçarmos a cada dia. E de preparar também a nossa casa, A nossa casa física. Então é um tempo de preparar a casa, de enfeitar, de ornar, com todas as coisas que nós fazemos para o Natal. Mas também é um tempo de celebrarmos essa vinda do Senhor que tarda, mas que chega, logo no meio de nós. E o tempo do Natal é um tempo também de festa, tempo de reunir a família, os amigos, de nos confraternizarmos. E aí eu quero deixar uma boa dica de presente de Natal que você já pode aproveitar. É o Compêndio 2024, nossa Lex Divina, essa leitura orante da Palavra de Deus. Darmos de presente um bom presente, um presente evangelizador que convida e que ensina as pessoas a serem fiéis à Palavra de Deus, a serem fiéis à meditação, a estar em comunhão com a igreja, porque a cada dia na Lex Divina nós meditamos as leituras que a igreja nos oferece para vermos na liturgia. E, sobretudo, a ser esse evangelizador, não dando um simples presente, que às vezes você nem tem ideia do que dá, mas nada melhor do que oferecer justamente a Palavra de Deus. E no nosso compêndio, a cada mês, nós temos uma palavra do nosso fundador para meditarmos. Então, como adquirir o compêndio? Através da nossa loja online, mas também nas nossas casas de vida ou através dos nossos membros de aliança, que estiver mais perto da vossa casa, você pode, de fato, já adquirir o compêndio, o seu e aquele que você vai dar de presente, ali no seu abrigo secreto do trabalho, da faculdade, da comunidade de vida, de aliança. Então, é um bom presente para nós oferecermos. Hoje, a igreja nos traz como primeira leitura o profeta Isaías. Naquele dia, cantar-se-á este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte para a nossa salvação. Ele nos deu muro e antemuro. Abri as portas da cidade para que entre uma nação justa, que observa a fidelidade. Estar decidido, tu manterás a paz. Sim, a paz, porque a ti foi ela confiada. Ponde a vossa confiança no Senhor para todo sempre, porque o Senhor é uma rocha eterna. Com efeito, ele abateu os habitantes das alturas, a cidade inacessível, ele fê-la vir abaixo até o solo, fê-la lamber o pó. Ela será pisada aos pés, pisa-la-ão os pés dos pobres e os passos dos fracos. Então, Isaías começa nos convidando a cantarmos um cântico novo, a cantarmos um cântico de gratidão pela salvação do Senhor. Ele começa dizendo, cantar-se-á este cântico para a nossa salvação, abrir as portas da cidade para que entre uma nação justa. O profeta Isaías, que de fato vai nos convidar neste dia a termos também essa gratidão pela salvação do Senhor, que prepara e que preparou cada um de nós. E bonito porque ele vai dizer, está decidido, tu manterás a paz. Sim, a paz, porque foi a ti foi ela confiada. Ponde a vossa confiança no Senhor para todo sempre. É essa palavra que eu quero que você guarde nesse dia. A nossa confiança deve ser posta no Senhor. Não só uma confiança hoje, mas uma confiança desde agora e por toda a eternidade. E se você tem dificuldade de confiar, renova primeiro a tua confiança em Deus. Uma vez que confiarmos no Senhor, depois confiaremos uns nos outros.
E aí a palavra vai dizer, o Senhor é uma rocha eterna. Então aqueles que confiam no Senhor, aqueles que se apoiam, que se abrigam no Senhor, de fato renovam a sua confiança e a sua esperança. E neste tempo do Advento é um tempo de confiarmos cada vez mais na graça de Deus, diante de todas as situações que nós estamos vivendo no mundo. Precisamos mais do que nunca renovarmos a nossa confiança. O salmo de hoje é o Salmo 117. Celebrai o Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. É melhor abrigar-se no Senhor do que pôr a confiança no homem. É melhor abrigar-se no Senhor do que pôr a confiança nos nobres. Abre-me as portas da justiça, vou entrar celebrando ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, os justos por ela entrarão. Ah, Senhor, dai-nos a salvação, dai-nos a vitória, Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele nos ilumina. Celebrai o Senhor porque Ele é bom. Então o salmista convida a celebrar, ele diz o motivo. Por que devemos celebrar? Por que devemos glorificar, dar graças ao Senhor? Simplesmente porque Ele é bom. O Senhor é bondoso, é compassivo, é misericordioso. E o Senhor é bom o tempo todo. E depois o salmista nos lembra, não só o Senhor é bom, mas o seu amor para conosco é para sempre. O Senhor nos ama desde toda a eternidade. O amor do Senhor, ele é incondicional. Por isso nós devemos ter 1000 motivos para agradecer ao Senhor. Depois ele vai justamente confirmar a primeira leitura, ele vai nos pedir de renovarmos a nossa confiança. E ele vai dizer, é melhor confiar no Senhor do que nos homens. Ele não está dizendo que não devemos confiar nos homens, mas primeiramente devemos confiar no Senhor, nesse Deus que nos ama, nesse Deus que cuida de nós e que quer o nosso bem. E por isso nós precisamos renovar a nossa confiança no Senhor, o nosso amor e celebrá-lo todos os dias, né? Celebrar porque o Senhor, com a sua mão e o seu braço forte, nos salva sem cessar. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Jesus disse aos seus discípulos, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pôr em prática será comparado a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não a pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua ruína. O evangelho de hoje é uma reflexão para cada um de nós. Como está sendo construída a nossa casa? E a nossa casa podemos usar de várias formas. Pode ser a nossa casa da nossa fé. A nossa fé está sendo construída sobre a rocha, sobre a areia. A nossa casa pode ser as nossas relações uns com os outros. A nossa casa pode ser a nossa relação para com Deus. E aqui é uma chamada de atenção. O Senhor que vai primeiro dizer, né, todo aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática, será comparado a um homem sensato, né, que constrói a casa sobre a rocha. Então, o homem sensato é aquele que escuta a palavra de Deus, põe em prática e sabe aonde construir, sabe onde pôr a sua fé. Mas o homem insensato, aquele que não escuta a palavra, aquele que não guarda, né, o Senhor, não guarda os mandamentos da sua palavra, é comparado a esse homem insensato que constrói a sua casa. Sobre a areia, vem a enxurrada, vem a chuva, a casa cai. Então, neste dia, né, nessa quinta-feira, é um dia de comunhão, de unidade. Precisamos pedir ao Senhor uma graça de bem sabermos como construir a nossa casa e que tipo de casa precisa ser alicerçada. Qual tipo de situação dentro de nós precisa ser firmada? A nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso amor pelo Senhor, a nossa relação uns com os outros. O que nós precisamos firmar em Deus, fincar nessa rocha, para que diante das tribulações, dificuldades, permaneçamos de pé. Não nos deixemos ser levados pelas enxurradas das tempestades, das dificuldades, das situações, das provações, mas ao contrário. Todas elas vão vir, mas se nós estivermos alicerçados no Senhor, guardarmos a sua palavra, pode vir a chuva e a tempestade, nós permaneceremos de pé. Podem vir as dificuldades, as tentações, as lutas, as acusações.
estivermos de fato fincados no Senhor. Então, nessa quinta-feira, peçamos esse dia, não só cada um de nós, mas que a nossa igreja também, né, esteja fincada nessa rocha. Primeiro nessa rocha que é de Pedro, né, que construiu a nossa igreja, mas também nessa rocha do próprio Cristo. E rezarmos por aqueles que estão à frente da nossa igreja, os papas, os padres, os presbíteros, os bispos, claro, aqueles que são pastores da nossa igreja e que precisam também fortificar cada vez mais o seu ministério e a sua fé sobre essa rocha, essa pedra fundamental que é o próprio Cristo. Então, nesta quinta-feira, que o Senhor nos dê a graça de um coração unido a Ele. Tenhamos uma bela quinta-feira e que Deus os abençoe. Queridos irmãos e irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos. Também hoje, eu pedi ajuda ao senhor Campanelli, porque eu ainda tenho dificuldades e se fala muito, então, portanto, será ele fazer, então, a leitura da catequese de hoje, essa pequena introdução do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, nas catequeses anteriores, vimos que o anúncio do Evangelho é alegria para todos e deve ser dirigido ao hoje. Descobramos agora uma última característica essencial. O anúncio deve realizar-se no Espírito Santo. Com efeito, para comunicar Deus, não bastam a alegre credibilidade do testemunho, a universalidade do anúncio e a atualidade da mensagem. Sem o Espírito Santo, todo zelo é vão e falsamente apostólico. Seria apenas nosso e não daria frutos. Na Evangelii Gaudium, recordei que Jesus é o primeiro e o maior evangelizador. Que em qualquer forma de evangelização, o primado é sempre de Deus, que quis nos chamar para cooperar com Ele e nos impelir com a força do seu Espírito. Eis a primazia do Espírito Santo. Portanto, o Senhor compara o dinamismo do reino de Deus a um homem que lança semente à terra. Dorme, levanta-se, de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber. O Espírito é o protagonista, sempre precede os missionários e faz brotar os frutos. Essa consciência nos consola muito e nos ajuda a esclarecer outra talmente decisiva. Isso é, que no seu zelo apostólico, a Igreja não anuncia a si mesma, mas uma graça, um dom. E o Espírito Santo é precisamente o dom de Deus, como disse Jesus à mulher samaritana. Contudo, a primazia do Espírito não deve nos levar à indolência. A confiança não justifica o desligamento. A vitalidade da semente que cresce por si só não autoriza os agricultores a negligenciarem o campo. Jesus, ao dar as últimas recomendações antes de sair aos céus, disse: "Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas até os confins do mundo." O Senhor não nos deixou folhetos teológicos ou manual de pastoral para aplicar, mas o Espírito Santo que inspira a missão. E a desenvoltura corajosa que o Espírito infunde nos leva a imitar o seu estilo, que tem sempre duas características: a criatividade e a simplicidade. Criatividade, para anunciar Jesus com alegria a todos e no hoje. Nessa nossa época, que não nos ajuda a ter uma visão religiosa da vida, em que o anúncio se tornou mais difícil, cansativo e aparentemente infrutífero, pode surgir a tentação de desistir do serviço pastoral. Talvez nos refugiemos em zonas de segurança, como na repetição habitual de coisas que sempre fazemos,
ou nos apelos tentadores de uma espiritualidade intimista, ou mesmo no sentido incompreendido da centralidade da liturgia, são tentações que se disfarçam de fidelidade à tradição, mas muitas vezes, em vez de respostas ao Espírito, são reações às insatisfações pessoais. Por sua vez, a criatividade pastoral, o ser ousados no espírito, ardentes com o seu fogo missionário, é prova de fidelidade a Ele. Por isso escrevi que Jesus Cristo pode romper também os esquemas enfadonhos em que pretendemos aprisioná-lo, e nos surpreende com a sua constante criatividade divina. Sempre que procuramos voltar à fonte e recuperar o frescor original do Evangelho, despontam novas estradas, métodos criativos, outras formas de expressão, sinais mais eloquentes, parolas cheias de renovado significado para o mundo atual. Criatividade, portanto, e depois a simplicidade. Precisamente porque o Espírito nos leva à fonte, ao primeiro anúncio. Com efeito, é o fogo do Espírito que nos faz crer em Jesus Cristo, que, com a sua morte e ressurreição, nos revela e comunica a misericórdia infinita do Pai. Esse é o primeiro anúncio, que deve ocupar o centro da atividade evangelizadora e de toda a tentativa de renovação eclesial. Para repetir, Jesus Cristo te ama, deu a sua vida para te salvar, e agora vive contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer, libertar. Irmãos e irmãs, deixemo-nos cativar pelo Espírito e o invoquemos todos os dias. Que seja Ele o princípio do nosso ser e do nosso agir. Esteja no início de cada atividade, reunião, encontro e anúncio. Ele vivifica e rejuvenesce a Igreja. Com Ele não devemos temer, porque Ele, que é a harmonia, mantém sempre juntas a criatividade e a simplicidade, inspira a comunhão e envia em missão, abre a diversidade e reconduz a unidade. Ele é a nossa força, o sopro do nosso anúncio, a fonte do zelo apostólico. Vinde, Espírito Santo. E não esqueçamos de rezar por quantos sofrem o drama da guerra, em particular pelas populações da Ucrânia, de Israel e da Palestina. A guerra sempre é uma derrota. Ninguém ganha, todos perdem. Somente ganham os fabricantes de armas.